Oi meninas, vamos florescer? Eu sou a Manuela Vidal Eu sou Eli Silveira. e juntas nós somos o Pode Florescer. Antes de apresentar a nossa convidada desse episódio 5, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Se tem caixinha azul, vocês já sabem que tem Kiori. A gente mostrou nos stories as nossas escolhas de hoje. Eu estou usando um mix de colares, a Elis também está usando o mesmo mix de Lindos. colares. A Elis está usando também um mix de anéis maravilhosos e a nossa ear cuff. Hoje a gente, inclusive, tem uma tela aqui atrás mostrando um pouquinho de alguns vídeos desses patrocinadores incríveis. A gente tem a Kiori, a gente tem a Doceville, hoje com o bolo Luiz Felipe, o melhor bolo Luiz Felipe que você vai melhor da comer cidade. na sua vida. Já estou louca para começar. Eu tô morrendo de fome, eu tô aqui, meu Deus, quero um pedaço desse bolo. Temos também uma quiche, temos também com a gente Lesalis, nosso vestido maravilhoso, que a gente ama. E eu amo a mistura do pink com o turquesa, Ficou Elis, então perfeito. foi uma combinação que deu certo. E bem Aloha, com aquelas suas camisetas maravilhosas com algodão, aquela malha estonada que a gente ama para deixar os nossos maridos, os nossos filhos e a gente também ainda mais estilosa. E agora, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho da nossa convidada de hoje. Quem está aqui? Quem está aqui? Tchan, 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 tchan. Ela tem mestrado em marketing, foi professora nas áreas de marketing, inovação, sustentabilidade e tópicos avançados em gestão. Então a gente já sabe que não é qualquer uma. Não é. Não é. Ela foi uma das pioneiras no marketing de influência. E com o marketing de influência, ela conseguiu montar a sua empresa do zero, que comandou como CEO por 7 anos. E hoje ela trabalha com mentorias no posicionamento de marcas pessoais e construção de branding de carreiras. Ela é ninguém mais, ninguém menos do que a Aline do Vale. Bem-vinda! Fiquei me achando com essa introdução. É tudo, tá tudo descrito no currículo dela, então é ela mesmo. Ai, meu Deus. Bem-vinda, Aline. Ai, obrigada pelo convite. Obrigada e meninas. obrigada por você por ter aceitado o nosso convite. Muito feliz em fazer parte desse projeto, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito frutífero. Porque é Amém. a cara de Amém. vocês. Amém. Amém, amém. E a gente estava aqui conversando um pouquinho, a Aline já estava dando dicas de livros. Eu anotei 2 dos livros que ela indicou. O título é em inglês, a gente depois vai procurar como é o título em português, mas é Be So Good, They Can't Ignore You. Seja tão bom que eles não possam ignorar você. E A Grande Magia. O que é que ela estava falando sobre esses livros, Elis? Por que, que você está com vontade de ler? Porque eu tô louca para ler. O que foi? O que foi que a Aline disse que te fez ter vontade de ler esses livros? Ela falou sobre o potencial criativo, sobre a gente conseguir encontrar esse potencial criativo ao longo da nossa jornada. Mas eu não li o livro, ela que leu, e ela vai conversar um pouco sobre várias coisas, além de trazer essa mentalidade de potencial oculto, potencial criativo, mentalidade e, obviamente, negócios e mentorias, que a gente vai entender como é que funciona esse mundo digital na visão da Aline. Começa um pouquinho a Aline. Eu esqueci também de falar, a Aline é mãe de 3. Ela tem gêmeos, que é o Rafael e a Isabela, e tem o Samuel, que é o mais novinho. Então ela concilia toda essa carreira com a maternidade. Isso. Fala um pouquinho desses teus grandes desafios ao longo da construção da tua carreira. Eu acho que, na verdade, um grande desafio sempre não é nem um grande desafio. Na verdade, eu acho que a nossa geração, eu, pelo menos, eu não fui criada para ser mãe. Eu fui criada para ser profissional, era assim, a nossa geração, né, que nós somos os millennials, a gente foi criado para carreira, filhos, marido, família e o que venha embaixo, mas a gente veio nessa transição geracional das mulheres saírem de casa, conquistarem seu espaço no mercado de trabalho e não quererem perder. Então a gente veio com essa mentalidade. Só que essa mentalidade é um desafio imenso. Tanto que quando eu tive filhos, eu achava que ia ser a maior sacrifício, a maior dor do mundo. E eu ficava assim, meu Deus, é bom demais. Filho é bom demais. Por que a minha mãe não me disse que ter filho era tão bom? Porque a gente traz muito essa questão do fardo. Tudo é difícil. A gente parece que, e é uma grande desconstrução que eu tive, e é algo que é uma desconstrução que eu levo muito também para as minhas clientes, para as minhas mentoradas. A gente não precisa sofrer para ser feliz. É um paradoxo, só que a gente entende que tudo que vai trazer a felicidade tem que ser muito difícil, muito oneroso, muito puxado e tem que sugar tudo da gente. Parece que a gente não pode conciliar a felicidade com a carreira
E principalmente, parece que a gente não pode ter alta performance no trabalho e ser boa mãe. Parece que é inconciliável. A gente cresceu com esse mito. E hoje uma das minhas grandes missões, uma das minhas grandes premissas que eu trabalho junto às minhas alunas e às minhas clientes é de que existe sim alta performance no trabalho e também existe alta performance dentro de casa. E também existe o tempo para o autocuidado. Então, hoje eu estou aqui, agora, isso é trabalho, gente, olha só. A gente não considera trabalho, parece que o trabalho é só o fardo, né? A gente até tem essas expressões. Eu vou para a luta, eu vou para a batalha, eu mato um leão por dia. Sempre é tudo muito difícil, garantir o sustento e a caça. E a gente não precisa viver assim. É muito difícil, é muito contraintuitivo para a nossa geração. Mas as novas gerações já estão entendendo, graças a Deus. E eu acho que o equilíbrio vai se alcançando. Mas, ó, estou trabalhando hoje, já tive aula de manhã, fiz drenagem, tive outra reunião, fui almoçar na casa da minha irmã, trabalhei mais um pouco, agora eu tô aqui. Quando eu sair daqui à noite, eu também tenho outra aula. Amanhã eu não trabalho porque eu tô com as crianças. E eu faço tudo muito bem, modéstia à parte. Porque eu aprendi que eu não preciso mais escolher. Isso foi um aprendizado. Nem sempre foi assim. Eu sempre falo que é muito importante a gente saber a história das pessoas, de quem já conseguiu chegar a um determinado lugar. Aquele lugar que você também queria chegar, ou o equilíbrio que você queria ter. Então, isso é muito importante, que existe um caminho até você... Existem as quedas, existe o levantar, até você entender como organizar o seu tempo melhor. Isso. De como trabalhar, de como trazer o sustento e também estar com a família. E estar com você, que é tão importante. Muito importante. É o que a gente deixa por último e acaba esquecendo mesmo. E não coloca na agenda ali. Até como parte do trabalho. Eu acho que o que acontece é que a dor, ela existe, ela faz parte. Só que ela torna tudo grandioso, mais valioso. E não detestável, não algo que você não deseja almejar. E a gente tem que ter esse cuidado de associar muito a dor a algo que a gente não deseja. Isso. Porque ela vai fazer parte, ela não vai tirar a felicidade, a beleza. Pelo contrário, ela vai tornar ainda mais valioso, ainda mais importante aquilo que você está fazendo. Isso. E é por isso que eu adoro, por exemplo, indicar biografias, indicar livros que contam a história das pessoas. Você aprende. Casos reais. Porque eu gosto de entender como aquela pessoa chegou ali. Eu também adoro. Eu amo. Eu gosto. E, gente, não tem nada mais valioso. Eu acho, assim, que você lê uma biografia, você ouvir um podcast onde você tem pessoas... Você ouvir conversas. E uma mentoria. Você compra tempo. Porque você aprende a não errar com os erros dos outros. Você compra a experiência da pessoa. Gente, você aprender que você não deve errar porque você viu o erro de outra pessoa é algo que você compra tempo, você compra vida, você compra sucesso, você sobe degraus. Então, eu amo indicar esse tipo de leitura e aprender mesmo e saber como é que as pessoas chegaram ali. Porque hoje, para eu estar aqui falando que eu fiz tudo isso, eu já tive um burnout, eu já trabalhei 14 horas por dia, eu trabalho desde os 14 anos, eu achava que eu tinha que ser perfeita. Atenção para esse parêntese, porque às vezes as pessoas não têm ideia, elas só querem o sucesso. Mas de onde você veio para ter essa mentalidade, isso merece ser bem frisado aqui. Exato. Comecei a trabalhar desde muito nova, porque eu sempre quis ter a minha independência financeira. E comecei trabalhando nos eventos. Minha prima tinha uma empresa de eventos. Depois quando eu comecei a faculdade, eu entrei em estágio. Depois eu levava blusa para vender na faculdade. Depois, eu fiz tanta coisa. Depois eu trabalhei com a minha mãe. E fui evoluindo, mas eu sempre soube que eu queria ser professora. Eu sempre tive isso muito certo. E eu não sei porque eu, que sou uma pessoa tão de fazer 1000 coisas, eu nunca mudei de ideia em relação a isso. E aí eu entrei no mestrado, entrei nessa jornada para lecionar, e quando eu terminei o mestrado, eu comecei a dar aula. Só que pessoas que têm esse criativo, que têm, né, essa comunicação e são muito realizadoras, perdem um pouco o limite do excesso. Então, eu tinha 11 turmas de faculdade, eu não tinha, né? Meu Deus, meu Deus. Eu não tinha, assim, 4, 5 turmas, tinha 11 turmas. Eu dava aula em pós-graduação no fim de semana, eu participava de projeto de pesquisa no mestrado. Eu tinha não sei quantos orientandos. Mas então... isso já mãe não, dos gêmeos? ainda não. Ainda não. Ainda não.
Mas até depois dos gêmeos ainda fiquei assim nesse ritmo. Quando eu engravidei do Samuel, foi quando eu tomei algumas decisões, mas porque eu já tinha empresa. Porque me deram uma licença maternidade. E eu passei 5 meses de licença. Aí eu montei uma empresa, porque eu tive tempo demais para pensar. Gêmeos dá pouco trabalho, né? Pouco achei trabalho. pouco. Eu acho que eu comecei a te dorme acompanhar bem. quando os meninos nasceram. Você tinha gêmeos, eu também tenho gêmeos. E aí eu olhava a Aline fazendo 3.000 coisas e eu mandava no direct. Como você consegue fazer tudo isso? Porque eu estava me arrastando com 2 meninos. Aí a Aline, ela disse, calma que eu tenho rede de apoio. Eu tenho uma rede de apoio. E eu não tinha. E aí eu falava, mas como assim tu consegue ir pra academia? Aí ela falou assim, calma que eu tenho rede de apoio. Eu tenho 2 babás maravilhosas, minha sogra e minha mãe. E aí a gente vai entendendo que a realidade do outro não é a sua. Tem gente que Amo, assim, e eu amo mulheres que falam isso, que não, calma, não se compara. Isso, a não, Né? a Não é se também não comparar. é assim tão fácil no meu caso, mas eu tenho aqui uma ajudinha que E talvez até, você não e tenha. até a questão de mentalidade. Talvez ela tivesse mais mentalidade do que a Elise Sim. ali. A Aline, naqueles anos, talvez tivesse mais mentalidade de dizer, peraí que eu consigo fazer mais coisas porque eu tenho ajuda. Mas se não tivesse... Mas eu vou te dizer, Liz, né? Eu tinha essa mentalidade, mas porque eu tinha gêmeos. Acho que se eu tivesse só um filho, eu não ia ter esse amadurecimento. Como a minha irmã tem. Minha irmã tem outra mentalidade. Ela tem 2 bebês em casa, mas ela tem uma total estrutura e rede de apoio. E ela não tem umas paranoias que eu tinha. De amamentar, de querer estar ao mesmo tempo com cada um. Quem tem gêmeos tem muito isso, né? Eu ficava muito com um, eu estava culpada porque eu queria estar com o outro também. Demais. Então, eu não tinha um pouco esse equilíbrio. Só que é isso, se a gente não tem equilíbrio, algum lugar tá balançando. Sim. Então, se eu era muito boa no trabalho, se eu era uma excelente esposa, se eu era uma mãe maravilhosa, se eu ainda estava ali na rede social, eu estava bugada por dentro, porque eu não olhava para mim. Sim. Tudo que eu fazia era em prol do outro, e a gente passa a não se enxergar. Eu lembro quando os meus filhos nasceram ali, lá para 5 meses, pós o nascimento, eu não lembro de várias coisas. Eu não lembro. Eu estava tão exausta de não dormir nunca, que eu não lembro de várias coisas, assim... Tem coisas que simplesmente apagaram na minha memória. Mas isso é cientificamente comprovado. Essa privação do sono, ela apaga mesmo a memória além de da gente. apagar, eu acho que foi um cansaço tão grande, uma responsabilidade tão grande de estar ali, que eu não era a Elis também. Eu não estava ali também, entendeu? Estresse pós-traumático. Eu não estava ali também. Exato. Eu estava em algum lugar, vagando em algum lugar. Eu estava tentando manter 2 vidas ali, com todas as alimentações em dia, dando amor, dando carinho, mas a Elis, olhando para si, ela não estava ali. Não tem, Não, gente, não tem espaço. A minha irmã olha para mim hoje e diz assim, Elis, eu olhava para ti ali no primeiro ano, eu dizia assim, meu Deus, não parece ela. Fisicamente, a gente se perde na emocionalmente. Então, realmente, ali foi um ano que eu não sei quem eu fui. Pronto. Eu não sei quem eu fui. Eu não posso nem falar, porque eu não sei quem eu fui. Mas tu não chegou a ter um burnout? Eu não sei se eu tive tempo de ter, se eu tive tempo de identificar. Eu acho que é muitas vezes eu não cheguei a ir a nenhuma terapia, não tinha tempo para fazer isso. Então, como é que eu vou saber que eu tenho se eu não tenho a consciência? Nem consciência. Aquele primeiro ano você não tem consciência. Eu nem sei que eu preciso disso. Será que burnout, Aline, como foi que tu reconheceu? Tu foi? Porque meu corpo parou. Tipo assim, tem os estágios, né, Aline? Eu comecei, esqueci as coisas. Depois que eu esqueci as coisas, eu comecei a ficar muito ansiosa. Acordava de manhã já com aquela ansiedade, sabe? Todo dia de manhã. E aí, depois, eu comecei a ter uma visão turva. Quando dava, tipo, 5h30, 6 horas da tarde, eu não enxergava nada na minha frente. Meu Deus. Tudo assim, embaçado, como se meu olho tivesse assim, cheio de secreção. Eu fui no oftalmo. E aí, depois o que aconteceu foi que eu comecei a ficar toda inchada. E com certeza, uma característica muito física do meu estresse. O meu corpo hoje, ele não disfarça mais. Se eu estiver beirando, assim, um estresse grande, eu já acordo toda inchada ou então toda empolada. E aí eu parei. Eu não conseguia mais me levantar da cama, porque eu não tinha forças mesmo. E aí foi quando eu procurei um médico, porque até então e sempre a nossa geração também muito preconceito em tomar remédio, pedir ajuda.
Pedir ajuda. Pedir ajuda pra mim até hoje. Gente, parece patológico, que horror. Minha mãe conversou comigo isso hoje no almoço. Minha mãe, vamos fazer um pacto? Por favor, nunca mais passe por coisas difíceis sozinha. Que lindo. Peça ajuda, porque não tem por que você não pedir ajuda. Mas é porque é difícil Eu, a gente mãe, identificar nossas quem fragilidades. me ensinou a ser assim, mamãe? Quem é super forte? Eu não tinha consciência Mamãe. disso, né? Eu acho que é porque é muito difícil a gente identificar as nossas fragilidades. Não é que é difícil, é porque a gente... É isso. Eu... Muito nessa vibe do que a gente estava conversando antes de começar, sobre mentalidade, eu estudando sobre os nossos padrões. Né? E, assim, toda a relação, principalmente do clã familiar, pai, mãe, filho, tem sempre 3 figuras centrais que não são ao pé da letra o que está dizendo ali, mas que a gente se encaixa em alguns papéis mais ou menos, que é o agressor, a vítima e o salvador. E o agressor não quer dizer uma pessoa que bate na outra, não é nada disso, mas é aquela pessoa do temperamento mais difícil, que dá alfinetada, ou que você quer controlar ali os ânimos. E tem aquela pessoa que é o saco de pancada, das alfinetadas e tal. E tem o salvador, aquele que quer salvar todo mundo. Então, quando a gente olha na relação parental, isso eu estou lendo, eu ali, tá? Então, não estou dizendo que você tem que aceitar isso também. Mas é muito isso, e assim, eu me identifiquei muito como essa pessoa salvadora. A maioria das mulheres, né? Esse papel nos A maioria das mulheres, a maioria das filhas. Sim. A gente se coloca no lugar de salvadoras. E que o herói não pede ajuda. O herói salva. Aquela jornada do herói, né, no storytelling. O herói, ele cai, né? O herói, ele vai. Aí ele tem um ponto de virada que ele cai. E aí ele encontra um mentor, ele encontra um time ali, Caverna do Dragão, sei lá. Né? Ele encontra ali uma turma que ajuda a chegar ao sucesso. E aí a história dele vira inspiração. Esse é o básico de qualquer história que você vai contar, ou que a gente assista filmes ou leia livros. Então, você acha que não, não é o medo, essa dificuldade de pedir ajuda seria porque você se classifica como uma salvadora? É inconsciente da gente. É inconsciente. É inconsciente. Eu não acho que é medo, eu não acho que é vergonha. Pode até, em algum momento, ter sido, tipo assim, por que eu vou pedir ajuda se eu consigo, eu posso, eu não preciso disso? Aquela falsa independência. Sendo que pedir ajuda é o auge da vulnerabilidade e da autoconfiança. Você assumir que você precisa de ajuda para realizar algo. Assim, nossa, olha ela bate nos peitos e assume o BO que ela não consegue fazer aquilo. É o contrário. Então, antes eu me orgulhava de aquela história, assoviar e chupar cana. Era até minha bio do Instagram. Eu lembro. Eu tô vergonha disso hoje. Eu não incentivo ninguém a fazer isso. Gente, eu não quero isso. Eu quero paz. Eu quero paz. Eu quero tempo. Eu quero janelas de tempo. Eu não quero minha vida mais dividida de meia em meia hora. E eu aprendi a ser inteligente. Porque a gente acha que o sucesso vem através do volume. E a sociedade pôs isso na gente, porque quando eu tinha lá na faculdade, né, um livro que era a sensação da gente era 10.000 horas. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro, né? Que todo mundo, antes de alcançar o sucesso, trabalhava pelo menos 10.000 horas. E eu ficava ali caçando minhas 10.000 horas. Só que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Hoje eu quero ser inteligente. Hoje eu quero trabalhar o melhor possível e ter o máximo de tempo livre possível e ganhar o máximo possível para eu poder desfrutar disso. É isso que é uma vida que preste. Aline, foi não apenas um burnout, certo? Foram Não, 2. eu passei... Na verdade, hoje, olhando para trás, eu acho que foram 3. 3, só que um eu não tinha nem ideia da minha vida, não fazia nem terapia, então... Não tinha consciência? Zero, radar totalmente desligado para isso. O segundo foi quando eu... Gente, eu acho que eu tô com um burnout. E aí foi quando eu procurei a médica e tal. E o terceiro... que foi o último, eu já sabia que era, porque eu fiz todos os exames, mas eu nunca tinha tido reações de pele. Tipo, a pele toda grossa, a palma da mão, o pé, sabe? E eu fui pro meu médico, ele pediu todos os exames de tudo que você possa imaginar, mas eu sabia que era emocional. Tanto que depois disso eu tive a hérnia que eu parei, tive uma hérnia na cervical que eu operei no fim do ano, né? E a hérnia também, eu era total desatenção para ela. Nem sabia que eu tinha nem ideia que eu tinha uma hérnia. Vivia com torcicólogo e botava na culpa do emocional. E aí essa
Esse é o lance da gente cuidar da saúde sem ficar querendo se autodiagnosticar. Até que teve um dia que eu simplesmente fiquei assim. E pronto, juro. Eu fui para um casamento e eu voltei do casamento assim, chorando de dor. Hoje, então, com esse reconhecimento da importância de encontrar um equilíbrio, o que é que tu considera essencial, que tu não abre mão para equilibrar esses pratinhos? Aline mãe, Aline mulher, Aline empresária? Hoje, o que é que eu não abro mão? Atividade física, com certeza. Feito remédio. Para não tomar o remédio. Quando as pessoas entendem isso, que não é para ficar linda, não é para ficar sarada, não é para emagrecer, para eu não precisar, para substituir a serotonina do remédiozinho que me dá ali na pílula. Eu estava comentando hoje que hoje eu estava na academia sem vontade nenhuma, porque muitas vezes eu vou com vontade, eu vejo o resultado, eu gosto e ali eu tô conseguindo, tchau, eu sou o máximo, eu não faltei um dia, e é aquela coisa que vem, que você ama, mas tem semana que não, porque você não é uma linha reta, então tem semana que você não quer, mas a disciplina vai fazer você ir, porque você fala, eu preciso ir como se fosse o remédio, e eu vou. E daqui a pouco essa fase ruim, ela vai passar, essa fase de eu não querer vai passar e vai voltar de novo. Porque também começar do zero é muita burrice. Começar tudo de novo é muito difícil. Eu já sei o caminho que eu tenho que fazer. Isso, a gente vive parando. Não, e outra coisa, a gente reclama, e quem reclama para não fazer, aquela história da mentalidade, né? Criança. Isso, adulto faz sem querer. Adulto faz você sem é querer. Fome, gente. com vergonha, com sono, Faz sem querer. fazer, porque tem que fazer, ninguém pode fazer. E aí, você gente, escolheu, adulto escolhe, adulto faz, adulto. Quem fica choramingando, deitado na cama, posição fetal? Aline, eu acredito muito que o sucesso, ele vem da pessoa dar o seu melhor. E aí a gente fala muito que talento é muito importante, que você descobrir o seu talento, aquele talento que todas as pessoas desde criança falam de você e que você escuta todo mundo lhe elogiando por uma característica sua, possivelmente aquele será o seu talento nato. Mas eu também acredito que a gente pode ter um potencial oculto que a gente não reconhece. E aí, eu acho que as suas mentorias, pelo menos a que eu participei, ela traz muito essa descoberta do potencial. Sim. Que, às vezes, você não consegue identificar como um talento ali, um talento natural, que você nasceu com ele, mas que, através de uma mentoria, você hoje consegue trazer essa essência das pessoas. É uma médica que já trabalha há muito tempo, mas quer melhorar o consultório, quer melhorar a sua posição na rede social, mas no final ela descobre muito mais do que aquilo. Muito mais. Muito mais. E ela vai brilhar muito mais porque ela descobriu esse potencial que estava ali oculto, do que apenas um consultório reformado, apenas uma página de Instagram que melhorou. Então, hoje, pelo que eu consegui ver e pelo que eu lhe acompanho nas redes sociais, você traz muito essa busca do potencial da pessoa para ela precificar, para ela começar a ganhar dinheiro com aquilo que ela já faz, às vezes, gratuitamente. E sempre, né? E, a nossa cara. A cara de mulher, cara de amiga. Então, você traz essa essência da pessoa para que ela consiga, sim, precificar e ter a sua... E conquistar ali um sucesso com aquilo. Eu tô certa? Isso faz parte do teu propósito hoje? Sim, com certeza. E, às vezes, não é nem, assim... E é a nossa primeira sessão sempre, né? De destrave. Sim. Quando a gente começa a conversar e as pessoas não percebem que elas estão falando de algo tão valioso que poderia ser monetizado... E elas falam com um brilho no olho, só que é a questão da consciência, você não tem o olhar para isso. E eu, né, que tenho formação em antropologia do consumo, de analista comportamental, estudei para isso, eu consigo muito identificar exatamente onde é que você está deixando o ouro. E o autoconhecimento, ele rege tudo. Por que dá certo? Porque é a partir do que você é que a gente vai construir essa comunicação no digital. Se for sofrido, não adianta, não vou te obrigar a fazer. Tem que ser saudável, tem que ser viável. E, por exemplo, às vezes você está esgotada, o que é que você gostaria de deixar de fazer? Pegando aí o caso de uma médica. Eu queria tanto deixar o meu plantão à noite. Tá, então vamos fazer a primeira sessão, a gente já faz isso. Vamos ver aqui, quanto é que tu ganha por mês? Quantas consultas por mês tu precisa fazer para ganhar o que tu ganha no plantão? Aí a gente divide por mês. Agora, quantas por semana? Geralmente dá, sabe o quê? 1, 2 consultas por semana. Para você parar de sair de casa à noite, por exemplo. Ou de fazer algo que você sofre. Só que as pessoas, às vezes, elas nem acreditam que isso é possível.
E aí, quando vai outra pessoa perguntar como você conseguiu, parece inacreditável. Até você aqui, você tem esse potencial de comunicação. A gente falou sobre isso a mentoria inteira e você estava ali construindo um negócio de bastidor e eu disse, Elis, por quê? Por que tu tá fazendo isso? Aí até o dia que vocês estavam juntos, eu disse, mas essa dupla, por que elas não estão juntas? Alguma coisa tem que funcionar junto, ela disse. Por que, Elis, que você ainda não chamou a Manu para ser sua sócia ainda? Eu lembro. Então, a gente vê o que é tão natural pro outro que ele não enxerga porque tá vendo de dentro. E começa assim. E depois a gente vai passando por todas as etapas. Porque é autoconhecimento, autoconfiança para negócio, para você sustentar. O conforto, o conhecimento, ele é muito paradoxo no sentido de... principalmente no sentido do que a gente está falando aqui, de ir aprendendo e ir fazendo. Isso é muito complexo, porque eu só vou ficar boa se eu fizer. Mas durante o processo, eu sei que eu vou poder melhorar muito, mas que eu ainda não sou boa. Mas eu tenho que iniciar. Porque se eu não iniciar, eu não consigo ser boa. Exato. Então, aquela frase que bom você não é, bom você se torna, ela é muito Exato. real. Muito, eu amo essa frase. O seu primeiro Bom podcast você se torna. vai ser o seu pior podcast, eu sempre disse isso. A primeira foto, o primeiro post, ou a primeira consulta, ou a primeira aula, ou a primeira mentoria, sempre vai ser a pior da sua vida. Mas esse desconforto é muito ruim. Você conhece, você vê grandes empresárias hoje que sentem esse desconforto de crescer junto com a sua empresa ali na rede social, porque eu não sou boa, porque eu não consigo, mas porque não vai ser boa nunca se não começar. E isso é muito desconfortável. A gente vai, aumentando a régua, né? Então, hoje, a gente está aqui conversando e tal, e quando a gente vê, a gente está desconfortável, por quê? Porque é um podcast muito mais profissional. Um ano atrás, podcast não tinha essa produção. Então, vocês já começaram no quê? Num mercado muito mais sofisticado. E a gente vai subindo a régua e a gente vai encontrando outros pares. Com muita coragem. Mas tem que ter coragem, gente. Tem que ter coragem. Só vence quem tem coragem. Sim, o que a vida quer da gente é coragem. Coragem. Como já dizia Guimarães Rosa. Coragem. Aline, e eu vejo que a construção da Aline do Vale como marca tem esse marketing de influência por trás. Tu era uma influenciadora, Sim. ainda uma influenciadora, começou ali produzindo conteúdo e conseguiu, com essa produção de conteúdo, colocar o teu nome nos holofotes. Sim. Eu te disse no café que a gente tomou, online, que eu tava viajando e teve que ser online, e eu te falei que amigas que nem se conhecem chegaram falando de ti e falando do tanto que tu falava bem, do tanto que as tuas ideias eram incríveis. E aquilo me chamou a atenção. E eu até falei pra Elisa, eu quero conhecer mais a Aline, porque pessoas diferentes me falaram desse conhecimento dela. Mas é ser fiel aos princípios, gente. Eu nunca, mesmo quando eu era influenciadora, raiz mesmo, de estar lá, look do dia, e marca, e visita, e publi, eu nunca divulguei uma marca que eu não consumisse. Sim. Então, eu sempre tive aquela história, né? Nem tudo que a gente está pronto para falar, o mercado está pronto para escutar. Mas, naquele tempo, eu já sabia o poder de um micro-influenciador. Muito mais do que um grande influenciador, muito mais do que um artista. Então, eu sabia que o meu nicho não é... Eu nunca quis explodir Brasil afora e ter milhões de seguidores. Eu sempre quis vender para as minhas amigas. Para as pessoas que consomem, que vivem a mesma realidade que a minha e que é um mercado em potencial. Então, é o que eu digo, assim, a questão do porquê, até que a gente estava conversando antes. A gente pode ser muitas coisas na vida, mas eu não posso mudar meu CPF. Eu não vou lá no cartório mudar meu nome. Então, no tempo dos nossos pais, o emprego deles era quase que o sobrenome. Como a minha mãe era a Cristina da PRF. Sim. Era o fulano da não sei aonde. A gente tinha, né? Sim. Mas hoje não. Hoje o nosso nome chancela o que a gente faz. Nossa, a Elise e a Manu estão fazendo um podcast. Eu vou ouvir, porque deve ser incrível, porque elas não fazem nada mal feito. O nosso nome vem antes, a nossa autoridade vem antes. E a gente pode mudar 1000 vezes, eu não tenho medo de mudar. E o que é uma das maiores características que eu vejo hoje para a gente sobreviver no digital. Porque ano passado era uma coisa, esse ano é outra, próximo ano pode ser outra, mas eu vou ser eu.
Sim, as mudanças são rápidas. Mas aí, Aline, eu queria saber como que a gente lida com essa questão da síndrome da impostora, que a Elise acabou trazendo também um pouquinho nisso. Porque não é só a questão de, mas eu já posso, para aprender, eu tenho que fazer. Eu tenho que aprender no caminho. Mas muitas vezes a gente não reconhece valor naquilo que a gente faz. A gente pensa que é uma grande bobagem. Sim. Tipo assim, não, quando alguém me fala, a Elise, ela comunica muito bem. E sempre que eu escutava isso, alguém falava, Manu, tu se comunica bem. Eu, gente, mas qual o valor disso? Isso é uma bobagem, todo mundo faz isso. E aí eu comecei a reconhecer valor. Porque quando eu lembro até que eu falei pra Elise, Elise, tu fala como poucas pessoas que eu conheço falam. Tu consegue ler um livro e resumir aquele livro como poucas pessoas que eu conheço conseguem. Isso tem um valor muito grande. E isso me fez enxergar o meu valor. Porque eu olhei, gente, eu também consigo fazer isso. Eu também tenho que enxergar valor nisso. Aí como que a gente lida com essa síndrome da impostora? De achar que o que a gente faz é uma grande bobagem, que ninguém vai ter interesse. Como é? Perguntando. Não tem nada mais valioso do que a gente colocar a sandália da humildade, botar ali. Melhor do que lidar com a síndrome da impostora é engolir a vergonha e perguntar para as pessoas. E a gente acabar um pouco com essa história de não conversar sobre projetos. Sim. A gente conversou muito sobre isso, né? Essa questão de... graças a Deus, todo o networking que eu construí na minha vida, todas as ideias que eu tive, tudo, até mesmo para eu transitar, para eu fazer transição de carreira, eu sempre tive a coragem de conversar sobre isso. E sempre encontrei parceiros, clientes, amigos, pessoas que eu pude vir a ser cliente. Me tornei influenciadora porque eu sempre tive a coragem de buscar, olha, eu gostaria de saber sobre isso. Às vezes a gente se coloca numa posição de ter vergonha porque as pessoas... Não, ninguém vai querer saber. E a gente não pergunta. É uma das coisas que eu mais falo na mentoria também. Não existe nada mais valioso do que o público. Do que você perguntar quem vocês gostariam de ouvir. Que tema vocês gostariam de abordar. A gente não precisa inventar a roda. A gente só precisa escutar as pessoas. As pessoas estão loucas para que a gente atenda o pedido delas. O cliente ele está louco para ser atendido. A gente deixa dinheiro na mesa porque a gente fica querendo que a nossa ideia dê certo. E o marketing hoje é o contrário disso. Inclusive, o rei do marketing, que é o Philip Kotler, que ele tem 93 anos, ele lançou um livro em junho agora, lá no Rio de Janeiro. Aliás, foi lá em São Paulo, lá na Livraria Cultura da Paulista. E foi o 5º livro, ele é o pai da Bíblia do Marketing, o primeiro livro de marketing, em 1970. E ele lançou agora em junho, aqui no Brasil, o livro novo aos 93 anos, que é Marketing 5.0. Sabe o que é? O cliente no centro. A gente não foca no produto. A gente não foca na solução. A gente foca no cliente. Porque o cliente ele só quer ser atendido. Faça o básico bem feito, mas escute o que a pessoa quer. E pronto. E é isso, para você descobrir qual é o seu potencial, o que é que todo mundo me pede para fazer, me pede para ensinar, me pede ajuda, o que é que todo mundo fica sempre me pedindo ajuda, seja no trabalho ou seja na vida pessoal. As pessoas respondem. A gente tem vergonha de perguntar. Amei saber isso. Aline, e como que você consegue reconhecer essa habilidade única que é só daquela pessoa e que nem ela mesma consegue identificar isso nela? A gente pode estar aqui, tem mulheres em casa que vai ouvir esse podcast e vai dizer assim, está pensando agora, eu não sei qual é a minha habilidade, eu não sei como trazer isso para a internet e eu não tenho ainda condições de entrar em uma mentoria no momento, enfim, não tenho a mentalidade ainda de uma mentoria. Então, como é que a gente de agora já pode começar a ajudar e acordar essa pessoa que está ouvindo no carro, na academia ou em casa o podcast? Vamos lá. Como é que eu posso identificar essa habilidade única dela? Mas é isso que ela respondeu, né? Ouvindo, perguntando e ouvindo. Assim, eu acho que essa visão, o autoconhecimento. Na verdade, eu consigo porque tem a estrada, né? E a mistura muito de conhecimentos. Eu acho que as pessoas hoje querem tudo tão pronto e tão roteirizado e tão passo a passo que elas não percebem que a grande inovação está em entender o comportamento humano. Não tem nada mais moderno hoje do que filosofia, antropologia, sociologia. E não existem profissionais nas grandes corporações que tragam um viés antropológico de entender o ser humano. E a gente acha que a gente é assim, né? Ninguém conhece o outro. Conversa, gente. A gente é altamente previsível. O ser humano é altamente previsível.
Então, se a gente estudar aquela história aqui, né? 3.000 anos antes de Cristo, né? Já tinha fugiu o nome agora, depois vocês botam aqui na legenda, que é bem fácil. Confúcio. Confúcio já dizia assim: conhece o teu passado e você não prevê o teu futuro, mas estuda o seu passado que você vai prever o seu futuro. Então, é assim, o que é que as pessoas me pedem, o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu faço que nem parece que eu não vejo o tempo passar. E aí, como eu posso trazer essas habilidades? E aí, um planejamento também de carreira. Eu não posso entrar numa mentoria, gente, mas a internet tem tanto conteúdo bom. Você não precisa. Assim, é claro que um direcionamento profissional faz toda a diferença. Né? Você pegar uma pessoa que tem um olhar, que está ali para construir junto, é outra coisa. Mas é uma construção. Ninguém chega e me conhece hoje e amanhã entra na mentoria, porque despertou a consciência hoje e amanhã está entrando na mentoria. É uma jornada. O cliente, principalmente produtos que são mais caros, como a mentoria, produtos mais especializados, eu faço até a analogia de você comprar um carro. Você diz assim, estou precisando comprar um carro, amanhã você vai e compra. Você pesquisa, você namora, você começa a ver na rua, parece que o seu olhar agora só bate naquele carro. Você constrói ali um relacionamento até a decisão. Então, quando você entende o ciclo de vida do seu cliente, desde o momento de despertar até o momento de ele virar cliente, é uma jornada, até mesmo para patrocinador do podcast. Vocês começaram agora e você já tem vários patrocinadores. Por quê? Porque a Manu e a Elis antecederam o podcast. Sim, o que eu noto também é que as pessoas confundem muito habilidade com talento natural. Elas acham que para você ter uma habilidade passível de cobrar, você tem que ter um talento nato. E não é, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu amo quando a Lara Nesteruca, ela fala muito sobre isso. Quando perguntam, Lara, mas você sempre foi boa nisso, você sempre teve talento? Eu nunca tive talento para nada, nunca tive dom natural para nada, mas dentre as minhas habilidades, eu vi aquela que eu me identificava mais e trabalhei nela várias horas por dia, por vários anos, até eu conseguir monetizar da forma que eu sinto que eu mereço. Sim. E isso, eu até trouxe esse livro porque fala exatamente sobre essa questão do mindset. Chama Mindset. Sucesso, isso, né? Da Carol Dweck. E ela diz que a gente tem pessoas com mindset fixo e pessoas com mindset de crescimento. E as pessoas de mindset fixo, elas acreditam que se você não tem o dom natural, se você não tem o dom da oratória, você nunca vai conseguir fazer uma palestra boa. E não é isso. Você consegue trabalhar todas as suas habilidades. Inclusive, as pessoas que nascem com dom natural para algo, se elas não trabalharem, elas vão ficar ultrapassadas. Claro. A gente precisa entender isso. Habilidade não tem nada a ver com você ser naturalmente boa em algo. Todos nós temos que trabalhar. Tem uma frase também super famosa na internet que diz: genialidade é 1% inspiração e 99% Sim. transpiração. Total. Albert Einstein falou isso. Exatamente, porque todos nós, sejamos bons naturalmente naquilo ou não, precisamos trabalhar diariamente para que tenha sucesso. Os meninos estão lendo, nossos filhos estudam juntos. E eles estão lendo Alberto Quero Santos Dumont. Não sei se vocês leram com as crianças. E eu amei as lições trazidas no livro, porque eu disse para a Aurora, filha, olha o tanto de vezes que ele fracassou Sim. até ele conseguir fazer o avião voar. Isso. E ele persistiu, e ele viu ali pessoas rindo, ele viu pessoas julgando, e ele não ligava. E o livro traz essa importância de você não se importar, ou até se importa, mas consegue, mesmo se importando com o julgamento alheio, consegue não bloquear e continuar, persistir. Eu falo, os meus desde pequeno, né? Eu sou meio... Muito desse mindset, desde muito pequenos, eles escutam isso, que eu falo muito, olha, o esforço vence o talento. Sim. Quando o talento não se esforça, todas as vezes. Aí os meus são muito no futebol e tal, né? O cara... Aí eu falo, filho, olha aí o Neymar e olha o Cristiano Ronaldo. Sim. E o Cristiano Ronaldo, olha, eu não sou o melhor, né? O Rafinha fica imitando, eu não sou o melhor. Mas quem pegou o Cristiano Ronaldo foi alguém que viu outra característica muito importante. Persistência. Quem era Bernardinho? Bernardinho nunca foi um talento do vôlei. Eu me lembro, foi o primeiro livro que eu li, que mexeu muito comigo. Eu era adolescente ainda, minha mãe comprou e eu li. E aquele livro mexeu muito comigo, eu me lembro demais, eu tinha uns 14 anos. E ele dizia isso, eu não era Giovanni, eu não era Tandy, eu não era Renan, nenhum dos atletas que eram modelo daquela geração. E eu não era alto, ele tem 1,70 m e pouco, mas
todo dia eu ficava e treinava mais do que todo mundo. E se eu não era alta, eu decidi que eu ia ser o melhor levantador que aquela seleção já viu. E eu não faltava treino. Então eu era o quê? Constante. Todo mundo sabia que eu não ia faltar o jogo, então eu sempre era escalada. Todo mundo sabia que eu não faltava o treino, então eu sempre era escalada. Então ele desenvolveu isso e levou essa lição como líder. E se tornou o maior treinador de futebol. A constância, Hoje, ela é voleibol. um superpoder. Ela é um superpoder. Você ser constante em algo te fará chegar num lugar que você nem Em imaginava. tempos líquidos, principalmente, que Em a gente tempos vive, líquidos, em principalmente. tempos Em líquidos, tempos líquidos. a gente tem, assim, pessoas que desistem, pessoas que querem achar que tudo tem que ser maravilhoso, pessoas que ficam entediadas muito rápido. Em tempos descartáveis, a persistência é quem faz a gente fazer sucesso. Em Na relação verdade, a sempre tudo. foi. Sim, Sempre em foi. relação a tudo. Trabalho, relacionamento. A Carol Dweck, ela até diz que o mindset fixo e o mindset de crescimento, eles refletem até mesmo nos relacionamentos pessoais. certeza. Nos casamentos. Existem casais que de início tem aquela química muito grande e depois ao longo do relacionamento os problemas surgem Aí e fica eles querem chato. desistir. Porque não, acham que o relacionamento ele naturalmente tem que dar certo. Naturalmente. E, gente, você trabalha diariamente Gente, nos relacionamentos. Quando a gente começa uma amizade, a gente se esforça. Sim. Quando a gente tá paquerando ali com a pessoa, a gente se esforça. Sim. E a Tudo tem gente acha esforço. que tudo tem que Tudo tudo. tem esforço. Se você tem um grupo de amigos, se você não se esforçar para aquele grupo Filhota. continuar, o grupo dispersa. Sim. Pra você amamentar, você tem que Tudo, estudar. sim. Pra você Tudo, parir, tudo você tem tem que conhecimento. estudar. Então, E é na prática é durante o conhecimento e a prática desse conhecimento é que vai haver uma expansão de mentalidade, seja no futebol, seja no vôlei, seja A tudo. seja em No tudo, empreendedorismo. em tudo. Eu sou hoje essa pessoa por causa de toda a minha bagagem. Dos meus acertos, dos meus erros, dos meus fracassos, do meu aprendizado. E é isso. E você foi fazendo, foi aprendendo e foi fazendo. Fui Vou montar uma realizando. mentoria, vou aprendendo e vou fazendo. Vou abrir uma empresa, vou aprendendo e vou fazendo. E com isso vem toda a sua expansão de mentalidade que você tem hoje. Isso, mas porque a gente também tem que lembrar de outra coisa. Que eu sempre falo muito também. Ninguém tá prestando atenção na gente. Sim. E a gente acha que tem um holofote aqui, né? Que tá todo mundo... A gente se acha a última Coca-Cola do deserto, Sim, que tá todo mundo sim. acompanhando a nossa vida e apontando o dedo e prestando atenção em tudo que a gente faz e ninguém nem se lembra. Eu falo isso muito para minhas mentoradas. Cara, posta a mesma coisa que tu postou mês passado. Sim. Porque ninguém lembra o que tu postou semana passada. Ninguém lembra. As pessoas, a gente tipo, eu dou exemplo da aula de dança, né? Que você tá ali na aula de dança na academia, tem 30 pessoas, mas você tá olhando para você no espelho. Você não tá olhando o que a coleguinha Sim. tá fazendo ou errando. Você tá vendo se você tá arrasando ou não. E a gente não tem ideia da nossa pequenez. A gente é muito superlativo. É aquela frase, para você acertar o alvo, você precisa estar disposto a errar. Claro. Porque senão você nunca vai acertar. Gente, é isso. E o esporte ensina muito isso. A gente erra muito mais do que acerta. Erra muito mais. A gente perde muito mais do que ganha. É muito raro uma pessoa que ganha. Uma hora ela começa a perder. E é o ciclo. E a gente tem que ter essa transição, essa mentalidade mesmo. É isso, tudo começa, né? A gente falou do mindset, eu já li o mindset, é muito bom. Tem outro que é rápido e devagar, duas formas de pensar, eu muito já li bom também, também. É muito bom. Né? Então, Daniel Kahneman. tem muita coisa bacana. Agora, eu tô lendo um livro que eu acho que eu não vou nem indicar, porque ele é mais denso. Ah, mas fala. Depois a gente eu quer saber, a gente corta quer aqui saber. que eu vou contar pra vocês. Mas o nome é A Biologia da Crença. Que ele é um pesquisador, que ele é biólogo, e ele começou a entender o quanto as nossas crenças, elas são perpassadas. Sabe quando você diz assim, menino, por que tu faz isso? Tua avó fazia e tu nem conheceu tua avó. Sabe? Olha, meu filho, né? Ele tem umas coisas que meu pai fazia e ele não chegou a conhecer meu pai. Quando meu pai morreu, meu pai era tinha 2 anos. Mas ele faz igual. Ele fala igual. E aí, esse livro, o cara é biólogo, ele começou a prestar atenção nesse fenômeno. E ele despertou para o fato de que a célula, a mitocôndria, ela depende de condições ambientais para se moldar. E ela pega essas condições ambientais, transforma aquilo numa célula, que se transforma no DNA, que se transforma no nosso corpo, que se transforma no óvulo, no espermatozoide e tal. E aí é perpassado mesmo o comportamento de geração para geração e como a gente pode quebrar esse ciclo através da nossa renovação celular
para reprogramar as nossas crenças a um nível biológico. E quebrar o que a gente diz assim, quebrar a maldição, né? Quebrar o padrão familiar. E hoje ele lidera esse estudo em Stanford, dentro da Faculdade de Medicina de Stanford. Ele disse que foi assim, quando ele percebeu que a coisa era séria, foi quando o chefe do departamento de Stanford, que é um cirurgião, que é totalmente, né, pragmático, o convidou para gerenciar esse departamento de pesquisa de transformação celular a nível de crença, habilidade, talento. É uma loucura mesmo Muda isso. tudo. E por que será que a gente demora tanto para mudar aquilo que a gente já... E aí eu não estou perguntando nem diretamente a Aline, estou perguntando para a gente pensar. Por que a gente demora tanto tempo para mudar aquilo que a gente já sabe que precisa mudar? Porque mudar dá medo. Dá trabalho. E o nosso cérebro, ele é programado para que a gente sinta segurança. O nosso cérebro, ele é programado para que a gente não sinta medo. Eu não quero desconforto. Mesmo que onde eu esteja seja horrível, é o conhecido. Então, é igual fazer dieta. Ai, amanhã eu vou fazer jejum. O meu cérebro, ele não sabe que eu estou de jejum. Ele acha que eu naufraguei, estou numa ilha deserta e eu não tenho o que comer. E aí eu fiz jejum e daqui 2 dias eu vou comer o mundo e o cérebro vai dizer, eu vou transformar tudo isso em gordura. Porque eu não sei se essa mulher vai naufragar de novo. E como é uma atitude inteligente, nós mulheres entendermos que é muito melhor a gente começar pequeno. Digamos que a gente está aqui e que o almoço vai ser um elefante. Ninguém vai conseguir comer aquele elefante. Então, você vai começar por uma mordida. Isso. Então, assim, você começar com situações desconfortáveis, pequenas, antes de encarar uma situação desconfortável grande, em tudo na vida. Porque eu preciso começar ali, aquela frase, comece pequeno. Começar pequeno é você estar disposto a encarar situações desconfortáveis pequenas. Ou então comece hoje. Só comece. Hoje. Só vai. Comece hoje, porque a gente quer viver 100 anos, mas a gente quer um sprint ali, que até os 30 esteja tudo resolvido. E a gente já sabe que não é mais assim. E mal sabe que depois dos 30 e dos 40 que vem, assim, realmente uma consciência de vida muito gente, forte. Melhor fase da minha vida, com certeza. Melhor fase. Em termos de maturidade, de conhecimento, de saber que de entender o tempo. Eu não vou morrer por causa disso. E entender o tempo, entender assim, ali a preciosidade daquele momento. A preciosidade de um dia simples, que você às vezes trabalha o ano inteiro. Eu vou fazer aquela viagem, você coloca tudo naquela viagem. Mas você esquece que o dia ali, o dia simples que você esqueceu de viver pensando em uma grande viagem. O pódio passou. Só dura 3 minutos. Vai ter Ironman, Fortaleza, daqui uns dias. Essas pessoas treinam meses. A cunhada da minha irmã, até minha colega Manu, ela tirou 2º lugar no último. E ela tomou um susto, ela foi para casa, ela jamais esperou que ela fosse ter medalha, quanto mais pódio. Por quê? Porque para ela o processo já era bom. Sim, a felicidade ela precisa estar no caminho, não A na meta. vida é uma maratona, não é um sprint de 10 segundos. Sim. A gente foca, sabe em quê? A gente foca na viagem, na festa, a gente emagrece pra dieta, pro casamento. A festa de casamento dura 6 horas. Passa o tempo inteiro procurando uma data para ser feliz. Não existe isso, gente. Não existe isso. E você nunca vai ser feliz. Você sempre vai se comparar com o outro. É normal. Se você julga e se você se compara com o outro, parabéns, você está vivo. Somos humanos. Mas se isso nos paralisa e se a gente para de olhar para os lados e ver a preciosidade do que a gente tem, a gente vai viver por pequenos momentos. E aí tem, né? Aquele povo que só vive viajando porque só é feliz viajando, não curte a sua casa. Deus me livre. Eu não curti a minha casa, meu santuário de paz. Nem anda em casa, gente. Nem pisa. Nem passa em casa. Não presta, um final de semana em casa não presta. É o tempo do fugas. A gente vive fugindo porque a gente não quer. Porque é muito. Sabe o que é muito difícil? É a gente ficar sozinho, em silêncio. Você e a sua cabeça. É muito difícil até você encontrar. Porque quando você encontra esse momento... Mas é difícil e é desconfortável mesmo que você saiba. Quando você não fugir daquilo que está lhe incomodando ali, é muito difícil. Mas o Bill Wan, ele fala sobre isso. A gente vive, a sociedade, nesse momento, é a sociedade da hiperconexão. E aí todos nós estamos hiperconectadas.
Então, a gente acha que precisa fazer 1000 coisas ao mesmo tempo para sentir que aquele dia valeu de algo. Dopamina. E isso. E aí você tá aqui, então você tem que postar, você mesmo no seu descanso tem que fazer algo nas redes sociais, e aí nisso você vai se desconectando com você. Essa hiperconexão, estamos todos exaustos, todos bombardeados de informação o tempo inteiro. Então é preciso parar, refletir um pouco, consumir aquilo que te acalma, filtrar muito, porque senão você realmente vai para um ponto que você não vai conseguir retornar e que você consegue ali ter um burnout ou algo parecido. Ou então viver uma vida onde você não é o protagonista. Sim. Porque tem coisa mais horrível do que você não ser o protagonista da sua vida. Porque você não entende do que é que você gosta, você sempre vai sendo influenciado por tudo. Trazendo para termos de mercado mesmo, a gente é exposto em um ano da nossa vida a mais comerciais do que os nossos pais e avós foram a vida toda. Que loucura. Em um ano. Imagina o que os nossos filhos eles vão ter. Sim. Então, e quando a gente passa a estudar, né, tudo que eu sou muito nerd nesse sentido, eu gosto de entender o porquê das coisas. Você nunca vai me dar uma opinião e eu vou dizer assim, nossa, sem eu depois dar uma amadurecida nela, pesquisar fontes, pesquisar dados, entender essa questão de criança versus eletrônico, por exemplo, que os meus ficam, ai, todo mundo pode ter. E eu trago para eles, eu nunca digo mas você não. Eu mostro, né? Eu botei um dia desse eles para assistir o vídeo até do Daniel Beck, um vídeo bem forte do Daniel Beck, que ele fala sobre o TikTok. E aí mostrei para eles, olha, isso aqui que acontece com vocês. Isso aqui que vai acontecer com vocês se eu deixar. E eu não deixo. E aí agora eles já sabem. Aí quando eu deixo ali um YouTubezinho, um ou outro, aí eu, mãe, tá viciado demais. Mãe, tem que tirar esse menino, tá viciado, tá ficando doido, tá enlouquecendo. Então eles já entenderam. E eu digo, gente, sabe por que eu faço isso? Porque eu não tenho preguiça de criar vocês. Eu jogo o B.O. pras outras mães tudinho. Porque eu digo assim, você não tem e você não vai, porque eu não tenho preguiça de ficar com você. Porque eu gosto de brincar com você, porque a gente gosta. Então, eu não sou preguiçosa. Nós estamos aqui e eu não vou ficar entretendo vocês com coisa fácil pra mim, não. Pronto. Aí eles ficam assim. E eles entendem tudo. Entendem. Tudo. Entendem. Foram chamar a mãe do outro de preguiçosa. Tudo. Sabia que a tua mãe é preguiçosa porque tu passa de todo dia no celular? Comédia, viu? E assim, né? E assim o B.O. vai se criando. A gente vai criando, Eu estava só me conquistando as outras mães, Eu estava só me defendendo. Elas que estudam e defendam o ponto de vista delas. O meu tá todo documentado. Aí, voltando um pouco para essa questão de reconhecer as nossas habilidades. Acho que também passa muito por a gente aumentar os nossos repertórios culturais. Tu tá citando aqui vários livros que você está sempre lendo em busca disso. A gente tem podcast, tem bons vídeos no YouTube. Audiolivro, gente. Tem coisa que dá... Gente, audiolivro é uma inovação que, meu Deus... Porque um livro desse, como Rápido e Devagar, é um livro desse. É gigante. É difícil de ler. Tem livro que é um parto. E tem, por exemplo, Homo Deus. Homo Deus é um livro muito difícil de ler. E é um livro muito bom. E aí, quando eu vejo o audiolivro, ele, tipo assim, nossa, não deixa a desejar muita coisa em relação a você ler o livro e pegar os insights. Palestras também. O Daniel Kahneman tem várias palestras dele no YouTube que são sensacionais. O Harari também. Eu estava falando um dia com a Eli sobre um Time Talks que o Harari participou e que ele falava que hoje a gente não tem como prever como será o mercado de trabalho daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos. Eu digo 5 anos a gente não tem. Sim, e que cada vez mais a gente tem que trabalhar essas habilidades de se reinventar e a nossa inteligência emocional. Então, se você de repente não tem paciência para ler Sapiens do Harari, mas assiste ali alguns vídeos dele, Tem muitos livros estão mais legendados. simples. Livros mais Menos simples densos. também, menos densos. Porque isso vai aumentando o nosso repertório cultural e vai fazendo com que a gente consiga identificar algumas habilidades que a gente possa ali trabalhar nelas e monetizar. Porque a mulher adulta, ela não pode, gente, ter a ingenuidade de temer ganhar dinheiro. A gente tem que querer ganhar dinheiro, tem que buscar ganhar dinheiro. Ah, mas é só o que a gente tem, né? Sim. Nossa, E nem de ser inteligente. a gente tem, exatamente, a gente morre de medo de falar o preço das coisas. Sim. A gente morre de medo de bater o pé por um orçamento. A gente chega falando o preço quase que com vergonha. Como que a gente trabalha isso, Aline? Ensina aí um pouco pra Treinando gente. no espelho.
Gosto. É isso. Gente, não tem mistério, não tem segredo. É treinar no espelho. A gente até conversou sobre isso lá no dia do evento, né, Liz? Assim, você tem que sustentar o seu tom de voz na hora de você falar pro cliente. Você pode estar linda, maravilhosa, arrumada, ter feito uma apresentação incrível. Aí você vai falar, é 10 mil reais. É. Você fala, é 10 mil reais. Que oportunidade que você tá tendo. Exatamente. É 10 Perfeito. e fica... E eu ainda ensinei, né? Você fala, ainda fica 3 segundos calada, que é pra pessoa... Você finge que tá escrevendo, você bebe uma água, se ficar desconfortável, aquele silêncio. Porque olha só, a gente tem o desconforto de ficar 3 segundos calada. Conta aí 3 segundos. É 10 mil reais. Essa questão... Tava Não, contando, né? Desculpa, eu falei nos 3 Falou segundos. no terceiro, mas Três tu tá segundos. vendo? É o limite do desconforto. verdade, É o limite. verdade. É o limite. Ficou aqui, ó. Aí tu falou, porque é o Desculpa, limite. Não, mas é porque é também eu isso. lembrei de um podcast da Tati Bernardi, que ela entrevistava a Luana Piovani. E ela dizia que, assistindo alguns vídeos da Luana Piovani no início da carreira, a Luana Piovani tinha uma voz muito meiga. E que hoje a Luana Piovani tem aquela voz muito forte. E ela perguntava, essa alteração na sua voz foi diante de tantas situações que você teve que se impor? Porque se você ainda ficasse com aquela voz meiguinha, aquela postura de menininha, os tubarões iam te engolir. E a Luana Piovani disse, eu nunca tinha prestado atenção nisso. E talvez tenha sido Com também. certeza, gente, é treino. É treino. Por que que instintivamente a gente fala com o bebê de um jeitinho assim, fofinho? Sim. Porque é a maneira da gente lidar com eles. Mas se a gente está no mercado, se a gente está provando o nosso valor, a gente não pode ser infantil. Porque criança não cobra. Adulto cobra. A gente tem que se apropriar da nossa habilidade. E isso também é muito... É porque o empreender feminino é cheio de nuances. Né? Tudo, o feminino, ele envolve muitas coisas. A Kátia Damasceno, né, que diz isso, que o homem, ele vai caça caverna, caça caverna, caça caverna. Só tem 2 preocupações no dia. Ele vai pro trabalho, ele volta pra casa. Ele vai pro trabalho, a mulher é assim, caça caverna, menino, almoço, salão de beleza, amigas. A gente tem um monte de outras coisas e a gente foi programada para agradar. Né? Então, como eu cobro se cobrar é ruim, se pagar é ruim. Como eu vou ser amada se eu tô te cobrando? Eu te faço esse favor. Então, a mulher, ela é Na programada. medicina, isso é muito comum. Demais. Acho que é a área mais comum. É Hoje em dia, medicina. menos. Mas minhas mentoradas perguntam, Aline, veio a pessoa indicada pelo colega, o que é que eu faço? Eu dá 5% se tu se sentir muito desconfortável, mas por que você não vai cobrar? Pelo que é seu ganha-pão. É o seu trabalho. É o seu trabalho. Ai, Aline, minha tia mandou a prima da não sei aonde, não sei o quê, pra eu atender numa consulta. Ok, pergunta qual o plano. Ou então diz assim, que você vai... Sabe o que é que você faz? Aí fica a dica, né, para as médicas, fica um insight. Que você vai e diz assim, olha, a minha agenda tá cheia, mas eu consigo antecipar para amanhã. E pronto. E aí, se você fica desconfortável de falar sobre o seu preço, Sim. bota a secretária para falar. Não tem que doer, é o que eu digo, não tem que doer, é um processo. Mas vai chegar o dia que a gente vai ter orgulho de a gente fazer a nossa própria negociação. Eu não terceirizo minha negociação. Se alguém vem para conversar com a mentoria, que é um produto mais caro e tal, eu não terceirizo de dizer o valor. De jeito nenhum. Tenho total propriedade para falar. Aline, e o infoproduto? Eu queria que tu falasse um pouquinho do info, porque tem gente que nem sabe o que significa. A gente que vive numa bolha acha que todo mundo sabe o que a gente está falando. As pessoas não sabem. Mas muita gente fala, você acha que já aconteceu o boom? Ainda vai acontecer? Como é que é o mercado do infoproduto? Eu acho que agora está começando a aquecer. Acho que até antes da pandemia, qualquer pessoa que tivesse qualquer porcaria na internet ganhava muito dinheiro. E aí o mercado sofisticou. E agora a gente está muito mais confortável em comprar pela internet. E a gente vive um fenômeno, que é essa nossa pressa do conhecimento. E que não é algo só por causa dos últimos 4 anos, mas que na Europa e nos Estados Unidos já meio que vive um pouco já há muito tempo. Sair da escola, eu vou para a faculdade ou não? E aqui a gente tinha a faculdade como assim, o básico. E hoje a gente já entende que há conhecimentos mais ágeis que a gente pode conseguir e eu tenho pressa. As pessoas estão apressadas e querem um conhecimento muito mais focado. E o infoproduto, ele traz tanto esse dinamismo quanto essa flexibilidade de tempo e de localização geográfica. Eu acho que está só começando.
Eu acho que ainda tem muito aí para... A gente que, quando já começa a falar de infoproduto, então na rede social chega muita. Aí, meu Deus, está todo mundo vendendo Você infoproduto. pensa, mas, gente... Porque é algoritmo, não vai chegar para você porque você está pesquisando e está estudando sobre isso. Mas, e aí, quando você sai da sua bolha e vai falar com outras pessoas, o que é o infoproduto? Eu não entendi. Gente, e é isso. A gente nunca se esquecer de perguntar para a audiência. Ontem eu perguntei. Quem aqui trabalha híbrido? Quem aqui trabalha fora? Quem aqui trabalha home office? 45% das pessoas, 46% das pessoas trabalham 100% fora de casa, batendo ponto. 40 e poucos por cento trabalham híbrido, ou seja, um dia em casa, mas ainda a maior parte no trabalho. 20%, menos de 20% trabalham home office. E para mim, home office é assim, a realidade há anos. E eu acho que está todo mundo no home office quando eu vejo 90% das pessoas estão ou trabalhando 100% fora de casa ou trabalhando 90% lá no local de trabalho. E o empresário nem entende que trabalhar home office ou ter um modelo híbrido que você vá menos para o escritório, gente, isso é uma redução de custo tão grande para quem tem empresa. Inclusive, acabou de sair o resultado da pesquisa dos 4 dias. Não sei se vocês viram essa semana, porque como é do meu nicho, né, eu acompanho muito. O Brasil fez um teste desde o final do ano passado para a jornada de trabalho de 4 dias semanais. A OMS, ou a OMT, né, a Organização Mundial do Trabalho, propôs para alguns países e eles toparam. Acabou de sair o resultado do Brasil, da jornada de 4 dias, e foi um sucesso. Foi um sucesso, as pessoas extremamente produtivas. Por quê? Porque eu vou lá, eu chego, eu tomo meu café, eu converso no corredor, eu enrolo, eu sento, aí eu vou ligar aqui minhas redes sociais, aí eu trabalho aqui meia hora, eu me levanto, vou no café, banheiro, aí deu a hora do almoço, falta 10 minutos para a hora do almoço, eu já estou assim meio que me esticando. Aí eu volto com sono, aí eu vou tomar café. Aí quando você vê, das 8 horas produtivas que a gente deveria produzir, a gente trabalhou 2. É igual estudar para concurso. Ai, você estuda 9 horas por dia. Dessas 9 horas, você estuda 3. As outras 6 são meio que viajando ali. É por isso que tem gente que trabalha e estuda e passa. Porque é outra... É uma orientação para o resultado. Quando a gente parar de vender o nosso tempo e passar a vender os nossos resultados, Sim. aí é que o mercado vai aquecer mesmo. Aí é que as coisas vão começar e o potencial econômico vai explodir. Eu concordo. Teve uma professora minha do mestrado que ela falou que ela sempre foi contra o home office. Até que ela percebeu, uma pessoa que não quer trabalhar, ela não trabalha no local de trabalho. Ela enrola no cafezinho. Totalmente. Ela fica ali na internet. Então, uma pessoa que não quer trabalhar, ela não trabalha em lugar nenhum. E ela usa os seus recursos. Sim, e existem sistemas de você aferir o resultado daquela pessoa. Gente, orientação para o resultado. Eu não quero saber de onde é que você está me entregando. Se você está no médico com seu filho, se você está... Mas se ao final do dia você me entregou o que eu preciso, ponto. Poucas, hoje, profissões precisam que você esteja ali, em loco, presencialmente. Até mesmo médicas, advogadas, alunas que eu tenho, nutricionista, todas elas estão ou híbrido ou home office. Por quê? Porque ela faz a consulta aqui, o retorno ela faz online. E a quebra de objeção? Não, Aline, ninguém vai querer online. Quem é a pessoa que quer fazer o retorno do seu filho online? Eu quero. Eu quero estar onde eu estiver e ligar e escutar e dizer pra você como é que o menino tá, escutar de você como é que estão os exames e você... E que bom ser uma opção. Hoje, Ser uma opção. 100% do retorno dela. Há 6 meses atrás, ela não considerava isso. A secretária disse que ia ser um fiasco e hoje não existe mais o retorno presencial. Daqui que eu chegue em casa, arrumo o menino, levo o menino, chegue, estacione, suba, pra ela olhar de novo pro menino, quero não. Pronto. Por quê? Porque a gente fica preso na nossa crença, ao invés de perguntar para o cliente. Na bolha. É verdade. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. A gente tem um mundo hoje que tem várias ferramentas para otimizar o nosso tempo. A gente não usar essas ferramentas, ou pelo menos não tentar, não testar, não fazer o teste. Ai, gente, não vai, você não cabe mais isso hoje em dia. Para nossa geração não cabe mais. Né? Para os nossos pais ainda vai lá, mas eles estão tudo lá conectados. Verdade. Mas para nossa geração, você dizer que não vai aprender, não
cabe, mas a gente nasceu no offline e a gente passou por toda a transição digital. Se tem um povo que tem que ter sabedoria e capacidade de mudar e veio isso já no DNA, é a nossa geração. A gente passou do offline, do orelhão, pro celular, para internet de escada, para internet a cabo, pro Wi-Fi, para rede social. E hoje a gente está falando de infoproduto, mentalidade. Acorda, galera. Me poupe, não. É inaceitável. Adorei, Elis. E aí, chegamos Vamos lá. ao final de mais um podcast. Calma, eu tava que falta amando, as mas faltam as perguntas rápidas. Eu não me preparei para isso, ninguém me avisou. É o que vem na cabeça. Meu é o que vem na Deus. cabeça. Ai, meu Deus. Vamos do céu. lá, uma Tomara- viagem. Vou começar pela parte boa. Uma viagem. Ai, meu Deus, Paris. Com as crianças era meu sonho levar e a gente levou e foi muito bom. Ai, deve ter sido Um incrível. livro, Ai, nesse agora que eu tô, né? Grande Magia. Tô muito Grande viciadinha Magia. nele, da Liz Gilbert. uma fragilidade. Meus filhos. Eu Meus falo filhos. também que a maternidade Com certeza. é algo que me fragiliza Me muito. fragiliza. É a por força e a fragilidade. por a né? todo força e a- isso. São o meu motivo e meu calcanhar de Aquiles. Sim. Né? Com certeza. Tá tudo bem quando tá tudo bem com eles também. Isso me fragiliza muito e é a maneira com que as pessoas conseguem me desorganizar. Sim. Uma força. Meus filhos. Mas também eu acho que é muito a minha capacidade de mudar. Eu acho que é uma grande força. Resiliência é uma característica muito forte sua. Que é isso, né? A minha capacidade de... A minha... resiliência é a palavra, mas a habilidade que eu desenvolvi de entender que tudo passa. E que todo mundo sobreviveu. E até hoje eu sobrevivi aos meus piores dias. Então, a resiliência é a capacidade que eu vou sair dali melhor. Né? Tem um conceito... Eu amo filosofia oriental. Eu amo filosofia japonesa, principalmente. E tem o conceito do Kitsunji, né? Que é quando um vaso quebra, eles fazem um banho de ouro e fica aquele vaso todo craqueladinho, só que ele está todo grudado por ouro. Que é uma técnica japonesa que o quebrado, depois que você quebra, você não perde o valor. Aí é que você fica precioso mesmo e cola os pedaços com ouro. E é isso, é a resiliência. É a gente sair mais forte dos nossos piores dias. Eu tenho certeza que eu tenho essa habilidade. Incrível. É uma habilidade cada vez mais necessária. Né? Necessária. E uma frase. Nem sei, gente. Eu já citei tantas hoje. Muitas. Mas eu acho que eu gosto muito dessa, né? Que o esforço vence o talento. Quando o talento não se Amo. esforça, é algo que eu trago muito, muito para minha vida. Falo para os meus filhos. E que não é bênção, é lição. Todos os dias também. O que não é bênção, é lição. O que não serviu para eu comemorar, eu dedico ali, meu Deus, o que é que eu estou precisando aprender diante disso? Por quê? E outra coisa, tem uma frase que eu uso muito, né? Assim, ai meu Deus, a gente fica assim, por que eu? Por que eu passei por? Meu Deus, já passei por tanta coisa, até isso, por que isso? Por que não eu? Por que não eu? Essa frase é bem marcante. Por que não eu? Por que não eu? Por que eu não mereço? Por que eu sou o alecrim dourado que não vou passar por dificuldades? Então, cada dificuldade ali ultrapassada, ó, é a escadinha pro céu chegando. Verdade. Acredito nisso. Muito obrigada, Aline. Eu agradeço também. Foi leve, foi gostoso. Maravilhoso. Muito Parabéns. feliz pelo Aprendemos convite. muito. Parabéns. Sua maior reserva de mercado é sua personalidade. Você tem uma personalidade incrível, com essa sua resiliência. Eu te conheço já faz um tempo e eu sempre 10 observo anos, viu, filhota? isso muito forte. Parabéns. Ai, obrigada. Obrigada a vocês que chegaram até aqui com a gente. E eu agradeço muito. E, assim, é muito lindo ver duas potências quando se unem. Porque, olha, quando Obrigada. duas mulheres se reúnem... A força de uma mulher. Meu Imagina Deus de duas. do céu. Quando duas mulheres inteligentes se reúnem, não tem como não ser um sucesso. Então... É isso, toda mulher merece ser cada dia, eu digo isso muito também para as meninas, ser cada dia mais rica, inteligente e gostosa. Amém! Amém, adorei. Vai ser Aline, deixa eu ter um mantra. arroba. Ah, sim, Aline do Vale, Aline com YBZR. Eu sou Amy Manu Vidal Eu sou Eli Silveira com M no final. Eli Silveira. e juntas somos o Pode Florescer. Muito obrigada mais uma vez.